Pega aquele vaso de alabastro. Isso. Pega aquele vaso na sua mão, levanta ele para o céu. E diga assim: eu sou como aquela mulher que derramou o perfume aos pés de Jesus, na cabeça de Jesus. Diga assim: eu sou aquela mulher que derramou o seu precioso perfume na cabeça de Jesus. Diga glória a Deus. Olha para mim, por favor. Ô Felipe, prepara a vinheta que eu vou colocar lá, tá? Depois da palavra eu vou colocar a chamada. Já prepara tudo para mim. Olha para mim, igreja. Quem está me ouvindo bem? Quem está me ouvindo bem? Faz assim, ó. Eu queria que você prestasse muita atenção no que eu vou entregar para você. Eu cheguei em casa ontem, estava um pouco cansado, deitei, depois levantei, fui brincar um pouco com as crianças. Aí eu deitei, era meia-noite. E eu estava muito cansado, o sono foi embora. Quando o sono foi embora, eu fui orar. Fui orar porque eu entendi que Deus me queria com Ele. Quem está entendendo? Levanta a mão, Senhor. E quando a gente entende que Deus, Ele quer a gente com Ele, aí a gente tira tempo para Ele. Quem está entendendo? Levanta a mão, Senhor. A gente separa tempo para estar com Ele. E quando eu comecei a orar, um exemplo, eu vou começar a falar hoje, a partir dessa semana, nós vamos falar sobre 7 casas que Jesus entrou. Porque cada casa que Jesus entrou, Jesus atendia uma necessidade. Na casa de Zaqueu ele salvou, não é assim? Cada casa. Na casa da sogra de Pedro ele curou a mulher de febre. Cada casa que Jesus entrou, ele operou uma maravilha. E eu vou falar sobre 7 casas. Amém? Na verdade, a Bíblia fala de 12 casas que Jesus entrou. Jesus entrou em 12 casas. E eu comecei a ler sobre as casas que Jesus entrou e que aconteceu coisas maravilhosas. E fui lendo. Aí deu meia-noite, deu 1h da manhã, deu 1h30, deu 1h40, deu 1h50. Deu 2h da manhã, eu sentado na mesa lá em casa, lendo a mesma palavra. Então, essa palavra aqui, ó, Marcos capítulo 14, versículo 3, ela está em Marcos, ela está em Lucas, e ela está em João. Ela é relatada nos evangelhos. E se você for perceber, em cada um dos evangelhos, cada um dos discípulos de Jesus, eles contam com as suas palavras, e eles vão retratando o que Jesus fez, e vão detalhando. Quem está compreendendo? Um exemplo, lá em Lucas, quando você vê em Lucas, Lucas fala assim, olha, estava Jesus na casa de um homem religioso, um fariseu. Jesus entrou na casa de um fariseu e veio uma mulher pecadora. O nome da mulher é Maria Madalena. Qual que é o nome da mulher? Maria Madalena. Quando a Bíblia fala Maria Madalena, você imagina que é quem? Fala, igreja. Quem? Ela mesma. Fala, pode falar. Você imagina que aquela mulher prostituta, porque o nome dela também é o quê? Maria Madalena. E como fala que é pecadora, a gente já anexa a nossa imagem a ela, mas não é ela. A mulher que entrou ali é a Maria Madalena, irmã de Marta,
e irmã de Lázaro que morreu. Ela é outra Maria. E você sabe o que chama a minha atenção? Que quando ela entrou naquela casa, a Bíblia diz que era um homem, em Lucas fala que ele era um fariseu. Então, se ele era um fariseu, ele era um homem, um dos doutores da lei. Ele era um homem que ensinava. Ele ensinava. Ele ensinava a palavra. E quando Jesus chegou, presta bastante atenção que eu não vou demorar nessa palavra. Isso é muito forte, porque eu estava vendo ali Maria, e eu comecei a rastrear Maria. E eu vi, você sabe onde é que começou o relacionamento de Maria com Jesus? O relacionamento espiritual que havia começou quando houve uma libertação. Depois eu leio para você, Lucas 8, eu vou ler para você daqui a pouco. Porque Jesus começou a evangelizar, e a Bíblia diz que tinha algumas mulheres que serviam a Jesus. Pode colocar aqui, ô Pedro, Lucas 8? Acho que fica mais fácil, que eu já conecto em Marcos 14. Para você entender, eu queria a sua atenção, eu vou falar só 15 minutos. Então se você perder, você vai perder o que Deus me entregou com horas, eu vou entregar para você com 15 minutos. Jesus entrou em várias casas. Cadê? Dá para pôr aí, Felipe? Lucas, capítulo 8. Deixa eu conferir aqui. Isso, capítulo 8, versículo 1. Olha só. Aconteceu que depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada, a qual saíram o quê? Quando Jesus estava evangelizando, veio uma mulher cheia de problemas. Ela chegou cheia de problemas. E Jesus, naquele trabalho de libertação, de cura, como você está vendo Jesus fazer aqui hoje, Jesus encontrou com Maria Madalena e pôs as mãos sobre ela, orou, sai, está liberta. Curou aquela mulher, expulsou 7 demônios da vida dela. Fala assim, ela foi liberta. Fala assim, ela foi liberta. Aí o versículo seguinte diz assim, 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Não vou falar dessa mulher não, depois eu continuo falando. E muitas outras que serviam com seus bens. Não servia com a oração. A Bíblia não está dizendo que ela servia com a oração. Ela vai dizer, mas não está falando ainda. Não está dizendo que servia com o seu trabalho. Não, porque eu tenho muitas maneiras de servir a Deus. Eu posso servir a Deus com a oração. Eu posso servir a Deus com os meus jejuns. Eu posso servir a Deus com o meu trabalho, mas eu posso servir a Deus com o quê? Com os meus? Você sabe o que é servir a Deus com os meus bens? Posso entregar uma revelação de Deus para você? Deus multiplica o que você entrega. Se você entrega a sua vida para servir com o seu trabalho, Deus vai te dar muita saúde, vai te dar direção. Só que se você serve com os seus bens, Deus vai te dar bens. Se você serve com a sua voz, com a sua adoração, Ele vai te dar presença. Porque ninguém planta manga e colhe goiaba. A Bíblia diz, Michele, que aquilo que o homem planta é aquilo que o homem colhe. É por isso que você vê pessoas cheias do Espírito Santo com santidade, mas devendo até o que não pode, e não vê milagre financeiro. Você sabe por quê? Porque não serve a Deus com os dízimos, não serve a Deus com seus bens. Mas não é esse meu assunto. O meu assunto é que Jesus chegou naquele lugar, libertou aquela mulher,
E aquela mulher começou a andar com Jesus. E eu comecei a rastrear Maria. Você sabe por que eu comecei a rastrear Maria? Porque quando Jesus ressuscitou, quem foi a primeira pessoa que lhe apareceu? Fala, igreja. Um exemplo, quando uma pessoa está internada, que ela vai embora para casa, alguma coisa, quando ela chega de viagem, Michele, ela quer encontrar com a pessoa que ela considera, né? Que tem consideração. Mas, agora, deixa eu falar uma coisa para você. Quando Jesus morreu, a Bíblia diz que colocaram uma pedra. Diz no Evangelho de João que ela foi para a porta do túmulo e ela começou a dizer assim: onde está o corpo do meu Senhor? Onde está o corpo do meu Senhor? Ela não tinha influência, ela não tinha voz por ser mulher, mas ela dizia: onde está o corpo do meu Senhor? E ela passou a noite de sábado, entrou para o domingo, gritando: onde está o corpo do meu Senhor? Quando Jesus ressuscitou, Jesus apareceu e falou assim: Maria, calma, não me detenha, porque eu ainda não subi nem aos céus ainda, eu acabei de ressuscitar agora. Nem com o Pai eu falei, mas eu estou falando com você hoje. Você sabe por quê? Porque o grau de honra que eu dou para Deus é o grau de honra que eu vou receber. Escuta outra coisa que eu vou falar para você. Quando você pega ali ao pé da cruz, na crucificação, a Bíblia diz assim, eu não vou abrindo os versículos tudo para você não se perder, mas eu vou citar para você. Diz assim: Jesus estava na cruz. Quando Jesus falou com Maria, a Bíblia diz assim: estava lá a mãe de Jesus, estava escrito desse jeito, a mãe de Jesus, a irmã da mãe de Jesus, João, o discípulo amado, e Maria Madalena. Quem estava lá? Agora, você sabe por que ela estava, Michele, no tempo da ressurreição? Você sabe por que ela estava no tempo da glória? Você sabe por que ela foi a primeira a receber a revelação? Porque na hora da dificuldade ela estava junta. E você sabe a hora que muita gente abandona? É a hora da dificuldade, é a hora da cruz. Porque enquanto Jesus estava curando, curou ela, curou um leproso, curou um doente, e a multidão vinha, Jesus ia passando, a multidão: Jesus, filho de Davi! No afago, todo mundo estava junto. Mas na hora que Judas viu que ele não ia ganhar nada, Leila, sabe o que ele fez? Foi embora. Pedro falou assim: pastor Gilson, nem conheço esse homem. Os outros discípulos, a Bíblia não relata, mas eles não estavam ali. Eu imagino dizendo assim: cadê Jesus? Rapaz, pegaram ele e penduraram numa cruz. Ele falou assim: puxa vida, eu vou ficar aqui embaixo mesmo, não vou subir não. Vai pegar para a gente também. Mas Maria estava ali. Maria estava com Jesus. Maria estava quando ela foi liberta. Maria estava para ajudar na cruz, carregar a cruz. Por que carregar a cruz? Igreja, carregar a cruz não era pegar, porque a Bíblia diz que teve um homem chamado Simão Sirineu, que passava por ali, ele foi forçado a carregar a cruz. Ninguém mais fala desse homem, sabe por quê? Porque fez algo forçado. Quem está me entendendo? Levanta a mão assim. Fez algo forçado. Há estudos que dizem que quando Jesus caminhava, aquela mulher, ela ia do lado com um manto que cobriria o corpo dele. E que quando ele precisou de algo para limpar o sangue, ela que serviu. Eu imagino Maria caminhando lá de Jesus,
dizendo assim: vai dar certo, estou contigo, vamos chegar lá, esse tempo vai passar. Aí ao mesmo tempo que ela falava com Jesus, isso não está na Bíblia não, eu fico imaginando, você acha que ela ficou calada? Ela ia lá e abraçava Maria e falava: calma Maria, vai dar tudo? E a Bíblia diz que ela servia a ele com o quê? Com seus bens. Ela era uma mulher de posse. A Michelle orou aqui hoje. Ela orou aqui hoje uma coisa muito forte. Que quando Lázaro morreu, Jesus chorou. É muito forte, porque foi quando Lázaro morreu. Mas você sabe o que fez Jesus soltar o choro? A Bíblia diz que ele veio, conversou com Marta e falou assim: Marta, Marta, o seu irmão vai ressuscitar. E conversou com Marta, aí ele mandou chamar Maria. Ele fez o quê? Marta veio ao encontro, todo mundo veio ao encontro, mas ele falou assim: cadê Maria? Preciso falar com Maria. Maria está onde? Aí Maria veio. Aí Jesus diz assim: então Jesus a viu chorar e se emocionou e chorou e perguntou: onde está Lázaro? Você sabe por que Jesus chorou? Porque ele viu Maria chorar. Ele viu Maria chorar. Olha para mim que eu já vou pregar para você. Isso é para você entender quem é Maria. Posso aprofundar? Você está interessado? 14:13. Põe aqui para mim Marcos 14:13. É a palavra que eu vou ler para você. Estando ele em Betânia, assentado numa mesa. Isso aqui era uma santa ceia. Era o quê? Era ceia. Sentado em uma mesa, na casa de Simão, o leproso. Lucas chama Simão de fariseu. Lucas olhou o status. Porque Lucas olhou o status dele. Mas Marcos viu a condição. Quem está entendendo? Pode entrar um homem ali e eu falar assim: entrou um homem negro, entrou um homem branco, ou entrou um homem com um carro novo, entrou um homem muito baixo, entrou um homem calvo. Quem está entendendo? Levanta a mão assim. A maneira de Lucas falar, Michele, é assim: um fariseu. Mas a maneira de Marcos falar, um homem leproso. Um homem leproso. E veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento e nardo puro, de muito preço. Quem está entendendo? A Bíblia está dizendo que era de quê? Muito preço. Quando ele olhou e falou: esse negócio é muito caro. Só que Lucas, se você for perceber essa mesma palavra lá em Lucas, a Bíblia diz que esse perfume valia 300 denários. Você sabe quanto que é 300 denários? Você já sabe. Você já ouviu falar? Quanto? 300 denários. Você sabe o que é um denário? É um dia de trabalho. Um denário é o quê? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você não precisa responder para mim não. Quanto é o seu dia de trabalho? Um dia de trabalho do pintor é quanto? 150? Arruma um desse aí para mim, ué. 250. 300. 200.
Se fosse um pintor, seria 300 vezes 200. Dá quanto? 60 mil. Se fosse uma mulher, de repente, que trabalha nos lares, fazendo faxina, 150. Se fosse um servente pedreiro, 80 reais, 90, 100. Né, seu Charles? Quanto que é um dia de trabalho? Mas a Bíblia diz que aquilo ali eram 300 dias de trabalho. Jesus entrou, olha para cá, igreja. Entrou na casa de Simão o quê? Fala mais alto. O leproso. Agora eu te pergunto uma coisa. Como que uma pessoa se assenta na mesa com Jesus e continua leproso? Porque esse Simão aqui não foi curado. A Bíblia fala sobre o homem que ressuscitou, o ex-morto. A Bíblia fala sobre o homem que era cego. A Bíblia fala sobre o homem que era isso, que era aquilo. A Bíblia fala de muitos leprosos que foram curados. Mas esse homem, ele era o Simão, ele era conhecido Simão, o leproso. Você sabe por quê? Essa história poderia ter sido diferente. Então entrou Jesus na casa de Simão, o leproso. Passou as mãos sobre a lepra de Simão, cuspiu em Simão, sei lá, fez alguma coisa com Simão, e Simão ficou curado. Podia ou não podia? Podia ou não podia? Você sabe por quê? Porque em todas as casas que Jesus entrou, ele fez um milagre. Naquela casa. Só que nessa casa aqui, ô Michele, quem recebeu o milagre não foi o leproso. Foi o adorador. Sabe o que eles falam assim? Oportunidade. Fala oportunidade. Então olha para cá. Havia nessa cena, Jesus estava na cena. Um homem leproso estava na cena. Aí quem mais fala? O que ela fez? Ela pegou um vaso de alabastro com unguento, com nardo puro, de muito preço, quebrando o vaso, derramou sobre a cabeça. Óleo na cabeça é o quê? Fala honra. Fala honra. Óleo na cabeça é unção. Sempre que se ungir alguém, honrar alguém, Michele, se derrama o óleo na cabeça. O que quer dizer Cristo? Quem sabe? Cristo quer dizer rei. Rei. Vê no dicionário para mim, Michele. Tá com ele, pode deixar, não tem problema. Eu ia olhar tudo que está escrito sobre Cristo. Cristo quer dizer rei. O que ela estava querendo dizer? Deixa eu mostrar para você. Isso aqui é água, pastor Gilson, é onde? Hã? Isso é sabão, daqui. Jesus estava lá, olha para mim, igreja, olha para mim. Ela chegou. Eu imagino ela pensando assim: Jesus vai estar aqui na casa do Simão. Que Simão? O leproso. E que Simão, Michele? O fariseu. Você sabe o que é fariseu na Bíblia? Fala, mas não faz. Ensina, mas não pratica. Sabe o que tem que se fazer, mas não faz. Maria já leu o ambiente. Olha para mim, igreja. Maria já leu o ambiente e sabia que seria um ambiente de desonra. Eu imagino ela dentro de casa, ela dizendo assim: Jesus vai estar aqui na casa de Simão, o leproso, o fariseu. Eu tenho que honrar o meu Senhor. Ela pegou um vaso que ela tinha, pegou 300 dias de trabalho, colocou dentro daquele vaso e foi lá. E tem um sentido. Deixa eu dizer uma coisa para você. Geralmente quando a mulher, a noiva, ia se casar, isso é cultura, ela derramava o perfume que ela tinha e ela quebrava o vaso nos pés. Era uma maneira de honra. Quem está entendendo? Levanta a mão. Para dizer assim: é o noivo.
O que ela estava querendo dizer para Jesus com aquilo? O Senhor é o noivo. Você sabe por quê? Porque se a igreja é a noiva, Jesus é o quê? Ela estava dizendo assim: eu reconheço quem você é. Jesus estava oprimido, ele tinha chorado lágrimas, ele tinha transpirado sangue naquele dia. 2 dias depois, Jesus foi crucificado. Olha para mim, igreja, perde a conexão comigo não. Uma pessoa que está 2 dias sabendo que vai morrer, como é que ela fica? Achou aí, Michele? Não precisa ler não, senão eu vou fugir do que eu estou falando. Pode deixar precisando. Olha para cá. Ela veio e pegou 60 mil reais, 45 mil reais. Se a pessoa ganhar 100 por dia, 30 mil reais. Estou consagrando um rei aqui. Depois quebrou o vaso e falou assim: é o meu noivo. Quem está entendendo, levanta a mão, é o noivo. Em um dos evangelhos, Jesus falou assim: olha, quando criticam, Jesus falou assim: Michele, desde a hora que eu entrei aqui, ninguém me honrou, não me deu um ósculo, não me pôs, não fez nada para me honrar. Agora essa mulher, o que ela está fazendo é para a memória. Jesus falou sobre isso. Mas aqui, em Marcos, no versículo seguinte, muda. Alguns, ouvem em si mesmo, se indignaram e disseram: para que esse desperdício de perfume? Olha para cá. Você sabe quem falou isso? Foi quem? Fala alto. Fala mais alto. Porque Lucas fala o nome. Aqui Marcos segurou, né? Desperdiçando dinheiro com... Desperdício. Você sabe por quê, igreja? Quem não está apaixonado, servir a Deus com os bens é desperdício. Quem a paixão não queima, servir a Deus com o que tem dá um sentimento de desperdício. Quem está me entendendo? Olha para cá. O cenário tinha um homem fariseu, sabia, mas não praticava. Agora a gente vê dentro do cenário uma mulher apaixonada. Agora entra no cenário quem? Judas. Isso aqui é um culto, Michele. Isso aqui é um culto no lar. Isso aqui é uma célula. 3 igrejas. 3 tipos de pessoas. Posso falar? Posso perguntar? Estou sentindo o silêncio da morte aqui. Não é bom não, hein? É porque você está prestando atenção. Posso falar? Posso fazer uma pergunta que não pode deixar de ser feita? Você não vai responder. Você vai responder para você. Que igreja é você? Muda o outro versículo. Porque podia vender por mais de 300 denários e dar quem? A honra era para Jesus. Geralmente quem não gosta de fazer diz assim: eu faço pelos pobres, eu faço pelos mendigos, eu faço para quem está precisando, eu vou fazer para a igreja? Vou fazer para pastor? Quem está compreendendo? Não. A paixão acabou. A paixão acabou. Olha para mim, igreja. A paixão de Judas acabou. Se você ler na Bíblia, a Bíblia fala assim, ó, olha para mim. Então chamou Jesus e foi falando o nome de todos os discípulos. E no finalzinho fala assim: e Judas, que se tornou um traidor. Ele se tornou o quê? Ele não era. Ele se tornou.
Posso fazer outra pergunta? O que você tem se tornado a cada dia, desde o primeiro dia que você serve a Deus? Será que você está melhorando? Que você está piorando? Você sabe por que eu estou perguntando isso para você? Porque eu pergunto isso para mim, eu perguntei isso para mim ontem. Quem está me entendendo, levanta a mão, Senhor. Quem é você? Essa semana um rapaz quis me bater, essa semana. Você acredita nisso? Sem eu ter feito nada? Queria me bater. Brigar comigo e me bater. Né, Michele? O que eu fiz, Michele? Eu deixei ele falar tudo que ele queria. Aí eu falei para ele assim: rapaz, você é tão macho que você quer brigar com um pastor que não vai bater em você, que não vai brigar com você. Por que você não fala comigo o que você está falando comigo? Você não fala no boteco do lado. Você toma uma peixeirada no seu rio. Falei com ele, seu Charles. Falei para ele: agora me fala uma coisa, qual é o seu problema? Porque eu não sou o seu problema. Seus problemas são outros. Eu acho que ele achou que eu estava com medo, acho que depois ele começou a ficar até com medo. Eu falei: eu não tenho medo de você, mas eu não vou brigar com você, porque eu sei que os seus problemas são outros. No final, sabe o que eu fiz? 5 minutos depois ele estava chorando. 7 minutos depois ele estava lá dentro da minha loja manifestado com um demônio. Vou pegar na câmera de um dia e vou mostrar para você aqui. Está gravado. Manifestado com demônio. Só que às vezes sabe o que acontece, meuzinha? A gente não vê pela ótica divina, a gente vê as coisas pela ótica física. Qual a ótica que você está vendo? Eu estou falando para você o que eu fiz. Isso para mim é uma luta. Você sabe por que para mim é uma luta? Porque eu com 12 anos de idade, 13 anos de idade, eu andava com uma arma dentro da bolsa para ir para a escola. 13 anos, revólver 22 dentro da bolsa. Que depois do dia que o rapaz bateu na minha cara, eu já contei para você, e o outro falou assim: sabe por que bateu na sua cara? Porque você não tem pai. Eu falei: você não tem pai, mas eu tenho um revólver agora. Botei dentro da bolsa. Porque eu falei que o próximo que bater na minha cara, ele não vai viver mais. Então você sabe o que era o meu problema? O maior problema? Levar desaforo para casa. Quem está entendendo, levanta a mão. Totalmente explosivo. Estupim desse tamanho. E porque eu sei que esse é o meu passado, hoje eu sou a pessoa mais calma do mundo. Eu vou ter paciência com você quantas vezes for possível, e dificilmente você vai ver eu me dirigir a você com um distrato, mesmo se eu tiver certo e você tiver errado. Você não vai ver isso acontecer. Você sabe por quê? Porque todo dia a gente tem que perguntar: o que o Evangelho está fazendo comigo? Hein, Genésio? Todo dia a gente tem que perguntar isso. O que o Evangelho está fazendo comigo? Judas se tornou. Aí Judas falou assim: podia ter feito alguma coisa por os pobres, vai fazer por Jesus? Quem tem mais valor, Jesus ou os pobres? Fala, igreja. Jesus ou os mendigos? Jesus. Digno de toda honra, de toda glória. Fazer pelo meu próximo é obrigação minha. Não roubar é obrigação minha. Ser fiel nos meus relacionamentos é obrigação minha. Isso não é glória. Posso finalizar? Posso ou não posso? Eu vou finalizar. Jesus entrou nessa casa. Era para o leproso receber o quê? Um milagre. Quando Jesus saiu, ele continuou sendo Simão, o leproso. E murmuravam. Aí outro versículo diz assim: Jesus, porém, disse: deixai-a. Deixa essa mulher me servir. Jesus falou: deixa ela derramar a vida dela, deixa essa mulher chorar. Deixa essa mulher derramar o que ela tem. Deixa ela servir. Porque os pobres, o quê? Não molestaram, não segura ela não. Ela fez o quê?
Quem está entendendo? Levanta a mão, Senhor. Essa mulher está fazendo o quê? Boa obra é servir a Deus. Quem está entendendo? Levanta a mão, Senhor. Boa obra é servir a Deus com a minha vida, com a minha voz, com o meu trabalho. Boa obra é isso. Só que hoje, vou dizer uma coisa para você, é muito fácil hoje. Você vê hoje o que acontece? Dois extremos. É o extremo de um evangelho que quer arrancar tudo que a pessoa tem, mas é o outro extremo de um grupo que não quer fazer nada para Jesus mais, justificando aquele outro. Mas cadê o servir a Deus? Cadê o servir a Deus? Existem dois grupos. Existe um grupo que é aquele grupo assim, ó. Você liga lá na rádio, você vai lá e fala assim, Deus mandou falar com você. Você vai depositar R$100. Mentira ou verdade? Deus falou isso, Deus falou aquilo. Deus não falou? Isso é mentira. Isso é mentira. Deus fala? Fala assim, fala. Isso aí é comércio. Agora existe um grupo, Michele, que foi ferido com isso, que voltou e passou do nível de servir a Deus e está aqui e pensa que todo mundo é igual. Adoeceu. Existe um grupo que está doente. Não serve mais. Não serve mais. Parou. Está ferido. Olha para mim, igreja. Levanta a sua mão direita, Senhor. Levanta a sua mão direita e recebe o que eu vou dizer para você. Não permita que as atitudes dos homens te atrapalhem a servir o Deus que te salvou, o Deus que cuida de você, o Deus que te abraça, o Deus da sua salvação. Diga assim, eu sou a Maria Madalena. Dá um glória a Deus aí. Se você está aqui, você diz, eu sou a Maria Madalena, eu sou a Maria Madalena. Quem estava aqui quarta-feira? Vou finalizar. Quarta-feira, São Antônio. A Michele falou uma coisa muito forte aqui na igreja. Veio um homem buscar Jesus e falou assim, Senhor, eu estou aqui com meu filho doente, eu já levei para os discípulos, não resolveu? Fala assim, expectativa frustrada. A experiência que ele teve com os discípulos matou a fé dele. Olha para cá, vou finalizar. Você tem que pegar isso no seu espírito. Isso aqui é para você usar todo dia. Isso é revelação. Quando chegou perto, Jesus falou assim, há quanto tempo está acontecendo essas coisas com você? Falou, desde a infância. Fala assim, dois ladrões da fé. O tempo e a decepção. Aí ele perguntou assim para Jesus, olha para cá, se tu podes alguma coisa, então eu queria que me ajudasse. Se eu puder fazer alguma coisa, o senhor faz. Jesus falou assim, não é se eu posso, tudo é possível ao que crê. Não é se eu posso. Você quer saber se eu posso? Tudo é possível. Mas sabe o que acontece? Ô Neuzinha, a experiência ruim que ele teve com os discípulos roubou a fé dele. E você quer ver o que mata você? É quando você tem uma expectativa muito grande com alguém e essa pessoa ela te fere. Isso já aconteceu comigo. Você vai embora quebrado. Quem está entendendo? Levanta a mão. Você tem uma expectativa tão grande com alguém, ela é seu espelho. Ela é seu espelho, um espelho seu. De repente, seu espelho. Aí você fica sem identidade, porque seu espelho quebrou. Aí quando o espelho se quebra, onde a pessoa se espelhava, a identidade dela some. Aí ela não sabe quem ela é. Aí escuta um, escuta outro e começa a andar perdido. Deixa ninguém roubar sua identidade não, igreja.
Quem está entendendo, levanta a mão. Deixa ninguém roubar a sua identidade, não. Você sabe qual que é a sua identidade? É aquilo que Deus soprou em você. Aquilo que Deus soprou em você. Antes de você ser formado no ventre da sua mãe, você já era. Fala isso em identidade. Eu posso finalizar? Posso ou não posso? Tem uma notícia ruim para você. Posso dar? A primeira casa, essa casa que Jesus entrou, Ele não fez o milagre. Ele não fez, Michel. O leproso continuou leproso. Posso finalizar mesmo? Posso ou não posso? Vou finalizar. O leproso continuou leproso. Só muda o último versículo. Os pobres sempre tendes convosco. Podeis fazer o bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre tendes. Continua. Valoriza minha presença. Essa fez o que podia. Antecipou-se para ungir o meu corpo para a sepultura. O corpo de Jesus não seria ungido porque ele foi para a cruz, era sábado. Ela foi lá ungir antes. Ela falou assim, não vai ungir corpo morto não, vai ungir um rei. Eu vou ungir um rei. Você sabe por que ela ungiu ele em vida? Porque ela disse assim, eu estou ungindo um rei. Eu não estou ungindo um morto. O morto não será embalsamado, mas um rei será ungido aqui essa noite. Eu finalizo. Em verdade eu te digo, em todas as partes do mundo, onde o evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Jesus está dizendo, essa mulher nunca mais será esquecida. Levanta sua mão direita, assim, ó. As suas atitudes com Deus faz você ser sempre lembrado diante dele. Dá uma glória a Deus aí se você recebe isso hoje. As nossas atitudes com o céu. Essa mulher nunca será lembrada, esquecida. Essa mulher nunca mais será esquecida. Onde for pregado o evangelho, ela será. Desculpa, igreja, é porque eu estou fazendo duas coisas. Eu estou vigiando um morador de rua que entrou lá, rodeando os carros. Vai lá, pastor Gilson, e pregando ao mesmo tempo, né? Já olhou já? Olha lá, é porque eu estou fazendo duas coisas. Tô fazendo. Se você fizer duas coisas, você não presta, né? Eu estou olhando ele, olhando o carro do seu Roberto, rodeou, foi lá, eu estou vigiando ele aqui. Eu estou com um olho no gato e outro no peixe, você entendeu? Aí não dá nada certo fazer duas coisas, né? Quem entendeu o que eu estou pregando para você hoje? Deixa eu te dar um conselho, posso? Coloca no seu coração um propósito. Essas 7 semanas de Jesus entra na minha casa, eu quero que a minha casa seja cheia da presença de Deus. Meu corpo, minha vida. Coloca uma coisa no seu coração. Posso te pedir uma coisa? Eu sei que para algumas pessoas estão aqui até um pouco difícil, mas todos os domingos, não falta nenhum. Semana que vem, você preparou a vinheta lá, Felipe? Cadê o Felipe? Preparou? Vou pôr. Paga as luzes para mim, pastor Gilson, que eu vou orar com você. Deixa eu te falar uma coisa, olha para cá. Fala assim, o leproso continuou leproso. Mas Maria aproveitou a oportunidade. Coloque a mão no seu coração.